Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Uma igreja para você, para sua família, uma igreja bíblica, missionária, contemporânea, acolhedora. Esta igreja é pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, e eu tenho a alegria de estar com ele como um pastor colaborador desta igreja tão preciosa. O programa Trocando Ideias, ele tem o objetivo de responder algumas perguntas que nos são enviadas e talvez você também tenha no seu coração estas mesmas interrogações. Pois eu quero aqui hoje contemplar 3 dessas perguntas. E a primeira delas é a seguinte: pastor, Jesus Cristo disse lá em João 13, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O que significa esse novo mandamento? Não tinha já na Bíblia ordem para amar o próximo? Por que novo? Bom, é uma boa pergunta. Na verdade, nós temos 3 graus de amor muito claros na Bíblia. Primeiro, é que você deve amar o seu próximo como a você mesmo. E aqui tem um limite, tem um corte aqui. Como você ama você ama o seu próximo. Esse mandamento aqui é novo, é o 2º grau, porque Jesus diz que você deve amar o seu próximo como Cristo amou você. E a Bíblia diz que Cristo amou-nos e deu a sua vida por nós. Em outras palavras, Ele amou-nos mais do que a si mesmo. Ele amou-nos e morreu por nós, e deu sua vida por nós. De tal maneira que o amor cristão, ele é o amor ágape, é o amor sacrificial. Assim como Deus nos amou e deu o seu Filho, diz o apóstolo João que nós devemos amar e dar a nossa vida. O apóstolo Paulo chegou a dizer que dificilmente alguém daria a sua vida por uma pessoa boa. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas há um 3º grau do amor, que é o amor intratrinitariano, o amor que o Pai tem pelo Filho, que o Filho tem pelo Pai, que as 3 pessoas da Trindade têm entre elas. Este é o amor que deva estar também no nosso coração. Este amor de plena harmonia, sem qualquer disputa, sem qualquer desejo de projeção um sobre o outro. E Jesus Cristo deixou claro aqui uma coisa: você vai ser conhecido como discípulo dele se você tiver amor. O amor é o apanágio, é a marca, é o distintivo do cristão. O apóstolo João chegou a dizer o seguinte: como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? Vida cristã não é discurso, vida cristã é prática do amor. A segunda pergunta é a seguinte: pastor, o que fazer quando você sabe que chegou seu tempo de ir para o ministério, mas o seu pastor segura você? Bom, veja bem, cada igreja tem a sua maneira de agir, tem a sua sistemática de trabalhar, tem a sua estrutura administrativa. No caso nosso, da Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, quando uma pessoa se sente chamada para o ministério, ela comunica o seu pastor, que por sua vez comunica ao conselho da igreja, o pastor mais os presbíteros. E esta pessoa passa a ser acompanhada por um tempo para ver se de fato ela tem evidências de vocação, porque a vocação se dá primeiro por um testemunho interno, a convicção interna, e por um testemunho externo. Em havendo esta
a consciência pessoal e esse testemunho da comunidade, então essa pessoa é enviada ao presbitério, que examina esse candidato e, em sendo aprovado, o encaminha ao seminário para fazer um vestibular. Em sendo aprovado, então ele dá início ao seu curso teológico de preparação para o ministério. Há um acompanhamento em todo esse período, né? E depois que ele termina, ele vai fazer uma tese, uma exegese, e volta para o presbitério, que vai examiná-lo em todos os detalhes, e em sendo aprovado, ele é licenciado, e depois, em sendo aprovado, ele é ordenado. Então, existe um processo para quê? Para que esta pessoa não entre afobadamente no ministério, sem preparo, sem consciência do seu chamado. Mas eu sei que há outras igrejas que têm outra maneira de comportar. Agora, se você sente que o seu chamado, a Bíblia diz lá, e Paulo dá esse testemunho, eu não fui desobediente à visão celestial. Ninguém pode segurar alguém que tem um chamado de Deus, que tem uma vocação celestial. Não existe homem, não existe estrutura que pode amarrar você. Você, se é um vocacionado, precisa atender ao chamado de Deus, porque é muito mais que um chamado humano, eclesiástico, é um chamado celestial. Por isso Paulo diz, eu não fui desobediente à visão celestial. Última pergunta. Pastor, a Covid-19 deve ser vista como um sinal da segunda vinda de Cristo ou um castigo de Deus a esta geração rebelde? Bom, muito obrigado pela sua pergunta. Nós temos que tomar muito cuidado para não fazermos afirmações tão densas, tão pesadas, como se nós estivéssemos assentados na cadeira de juiz, dando o veredito de Deus para as pessoas. O que nós podemos afirmar com total segurança é que a Covid-19, sendo uma pandemia, está dentro do quadro de sinais apontados por Jesus que haveriam de acontecer antes da sua segunda vinda. Lá no sermão profético de Jesus, ele disse assim, com respeito aos sinais, veja que ninguém vos engane, porque muitos se levantarão dizendo eu sou o Cristo. Então cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres, porque o engano religioso é um sinal da segunda vinda de Cristo. Depois Jesus falou de guerras e rumores de guerras. Depois Jesus Cristo falou de terremotos. Depois Jesus falou de fomes e de epidemias. Depois Jesus falou do esfriamento do amor e do incremento da iniquidade. Depois Jesus falou de apostasia e a manifestação do homem da iniquidade, do homem sem lei. Também Daniel disse, o saber se multiplicará. Então todos esses sinais formam este mosaico, este quadro, apontado por Jesus como sinais que haveriam de anteceder a sua segunda vinda. Então a pandemia é um sinal, como aconteceram em outras épocas, como a peste negra na Europa no século XIII e XIV, como a febre espanhola, né, no começo do século XX, como agora a Covid-19, uma pandemia que tem um característico singular, a sua globalidade, né? Todas as nações aí foram atingidas, embora com menos letalidade do que a peste negra e a febre espanhola, mas com mais capilaridade, atingindo todas as nações. Agora, afirmar que é um castigo de Deus, precisamos tomar cuidado. O que eu posso afirmar, à luz da Bíblia, é que, de acordo com o livro de Apocalipse, depois que se abre os 7 selos, que é a perseguição do mundo à igreja, vem as 7 trombetas, que atingem os mares, os rios, a terra, os astros, os homens. Juízos parciais de Deus,
como que alertando a humanidade, chamando a humanidade ao arrependimento. Então, muitas das coisas que nós atribuímos a fenômenos puramente naturais, a Bíblia, dentro da cosmovisão bíblica, aponta para juízos de Deus, parciais, porque todos eles vêm misturados com a misericórdia, como que chamando os homens a se prepararem para a segunda vinda de Cristo e chamando os homens ao arrependimento. Então, está aqui o programa Trocando Ideias, respondendo às suas perguntas. Se você as tem, manda para nós, que teremos prazer em respondê-las aqui. Bom, eu queria, antes de fechar o programa de hoje, reiterar o meu convite a você para vir conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ela fica na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. Como diz o pastor Arival, a Igreja de Pinheiros é um posto Ipiranga, aberto todo dia, cuidando de gente, assistindo os necessitados. Uma igreja aberta para você e para sua família. Só no domingo, para você ter uma ideia, nós temos 4 cultos e 2 escolas bíblicas dominicais. Culto segunda-feira, 20 horas, terça-feira, 2h30, quarta-feira, quinta-feira. A semana toda a igreja está de portas abertas, pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho da Graça, acolhendo as pessoas. Se você mora em São Paulo, está procurando uma igreja ou está desigrejado, venha para cá. Queremos cuidar de você. Uma igreja séria, bíblica, missionária. Se você mora fora de São Paulo, em qualquer outro lugar do Brasil ou fora do Brasil, você pode se inscrever no canal do YouTube da igreja, participar de todas as nossas programações online e receber todo o nosso conteúdo. Você ainda pode assistir a IPP TV, 24 horas no ar, com muita programação para abençoar a sua vida e encorajar o seu coração. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja de portas abertas, de mãos abertas, de coração aberto para acolher você e a sua família. Que Deus abençoe então sua vida, Deus abençoe sua casa e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.